Hoje a gente vai bater um papo sobre o como lidar com a rejeição e ao longo do vídeo eu vou contando um pouco da minha experiência e formas que eu encontrei de entender a rejeição e lidar com ela. Bom, desde crianças nós somos moldados a nos importar muito com a aceitação, né? Nós somos moldados a buscar pela aceitação do outro o tempo todo. A gente escuta frases que podem até parecer inocentes, mas que moldam o nosso inconsciente, do tipo, se você fizer isso, o papai do céu vai ficar triste. Se você fizer aquilo ou falar aquilo, a mamãe não vai gostar. Ou se você fizer isso, titia vai gostar de você. Então a gente não aprende a se autovalorizar, se autovalidar e se autoaprovar. E a gente aprende que é muito ruim e muito perigoso até a gente ser reprovado pelas outras pessoas. E com isso nasce um grande medo, né, da rejeição. Eu já falei em outros vídeos sobre essa parte do nosso cérebro, né, que entende que a rejeição é perigosa, até porque os nossos antepassados, eles realmente dependiam da validação do grupo para sobreviver, porque era muito, o ambiente em si era muito hostil. Então, quem estava ali isolado do grupo, quem estava ali sozinho, tinha muito mais perigo de ser atacado por um animal ou perder a vida de alguma forma. Só que nos dias de hoje a gente já sabe que essa aceitação ela não é mais um item básico de sobrevivência como já foi anteriormente. E a aceitação ela se tornou mais parte do nosso ego. Então, quando a gente se sente rejeitado por alguém, seja no relacionamento, seja no trabalho, de qualquer forma, né, a rejeição ela vem como uma facada ali no nosso ego. Só que faz parte da vida adulta a gente entender que é impossível agradar a todas as pessoas e que quanto mais autêntico a gente se torna, menos pessoas ali babando nosso ovo, digamos assim, e sorrindo pra gente a gente vai ter. Não que a gente vai se tornar autêntico, cada vez mais conectados com a nossa verdadeira essência e não teremos pessoas próximas a nós. Só que a grande massa ali, que vive de uma forma mais superficial, não vai entender a nossa autenticidade e dificilmente vai aprová-la. Só que é muito mais fácil lidar com a rejeição dessa grande massa ou dessas pessoas que vivem ali pela superficialidade do que lidar com sufocar e esconder a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira forma de ser, né, do mundo. Então, o autoconhecimento e a autoaceitação, eu diria que é um dos primeiros pontos para a gente saber lidar com a rejeição externa. Porque quando a gente se conhece, nós temos os nossos valores, os nossos princípios muito bem estabelecidos. E a gente também tem a capacidade de reconhecer as nossas qualidades, no que a gente é bom. E isso aumenta o nosso valor pessoal. A gente percebe que somos únicos e valiosos. E a gente também tem essa facilidade maior de entender aqueles pontos ali que a gente tem a melhorar. E a gente não coloca esses pontos a melhorar como defeitos que vai nos fazer ser inferior às outras pessoas. Então, a autoaceitação e o autoconhecimento são essenciais para a gente saber lidar com a rejeição e com a desaprovação externa. Outro ponto que ajuda bastante a lidar com a rejeição é estarmos alinhados com a nossa consciência e principalmente em paz, né? E o que é estar alinhado com a nossa consciência? É antes de tomar qualquer atitude, ou no máximo possível, né? Que a gente sabe que não é tão fácil, não é tão viável estar consciente o tempo todo, mas ter consciência das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, é muito bom, porque toda vez que a gente tomar uma atitude baseada na nossa consciência,
A gente saber que tudo que a gente faz, quando a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro à noite para dormir, a nossa consciência não vai ficar ali perturbando a gente, nos coloca numa posição de muita paz. E a gente entende que muitas vezes, por mais que a gente tome atitudes baseadas na nossa consciência, as pessoas externas, né, as pessoas de fora não vão entender ou aprovar aquelas nossas escolhas, aquelas nossas ações, mas quando a gente está em paz com a gente mesmo, a gente sabe o porquê das nossas ações, a gente não age ali só no calor da emoção, a gente pensa antes de agir, a gente fica em paz e a gente depende muito mais dessa aceitação e dessa validação externa. Então, se uma pessoa ali do seu meio de convívio, do seu meio familiar te reprovar, te rejeitar ou rejeitar aquela sua ação, não vai trazer um malefício tão grande para sua vida porque você agiu de forma consciente. Então, quando você colocar a cabeça ali no travesseiro, a sua consciência vai estar totalmente em paz. E mais um ponto para te ajudar e que me ajuda também a lidar com a rejeição ou com a desaprovação alheia é a de fazer qualquer coisa que eu queira fazer por mim e não para ser aprovada pelas outras pessoas. Então, quando eu faço uma escolha baseada nos meus valores e princípios, eu faço uma escolha baseada na minha consciência, de forma que a minha consciência não vá me perturbar depois por eu ter tomado aquela atitude ou por eu ter feito aquela escolha. E isso me traz uma sensação de liberdade muito grande, porque independente da aceitação ou não das outras pessoas, eu vou estar feliz e vou estar arcando com os resultados das minhas escolhas. Então, toda vez que a gente escolhe algo tentando ser aprovado pelas outras pessoas, primeiro que todo mundo é energético. Então, quando você chega ali para fazer algo por alguém, buscando por validação e aprovação, essa pessoa ela pode não ter consciência, mas ela sabe, ela sente ali no corpo dela que você está ali, digamos que, né, falando em outros termos, puxando o saco ou buscando uma aprovação, uma validação. E isso naturalmente já causa uma certa rejeição. Então é interessante que a gente sempre busque ter as nossas escolhas baseadas naquilo que a gente acredita em essência e não esperando que outras pessoas vá nos dar um tapinha nas costas ali e dizer, ok, nossa, sua atitude foi ótima, parabéns, você foi aprovado. Até porque qualquer atitude que você tome, para algumas pessoas vai ser visto como algo bom e positivo, para outras pessoas vai ser visto como algo ruim e negativo. Aí a gente volta para aquele clichê de novo, né, que é impossível agradar a todas as pessoas. E já que é impossível, né, agradar a todas as pessoas, é interessante a gente buscar agradar a gente mesmo. Obviamente que agindo de forma consciente e respeitando os limites das outras pessoas. E mais um ponto que me ajuda bastante a lidar com a rejeição é não ter medo de ficar sozinha. Eu acho que toda vez que a gente tem muito medo de ficar só, a gente depende muito da companhia das outras pessoas, a gente acaba agindo baseado no medo. E agir baseado no medo de ficar sozinho só traz coisa negativa para a nossa vida. Porque a gente acaba aceitando menos do que aquilo que a gente merece, a gente acaba se sujeitando a fazer coisas que vão totalmente contra os nossos valores, para não desagradar as outras pessoas e, consequentemente, não sermos rejeitados por elas. Tudo isso porque a gente talvez não suporte a nossa própria companhia ou a gente tem medo de descobrir quem a gente verdadeiramente é, porque toda vez que a gente está sozinho, a gente vai lidar assim pura e simplesmente com a nossa consciência. Então, toda vez que a gente não sabe lidar com a nossa própria companhia, quando a gente tem muito medo de ficar sozinha, a gente acaba aceitando muito menos do que a gente merece. A gente não enxerga o nosso próprio valor e a gente coloca o nosso poder nas mãos de outras pessoas.
porque a gente não se enxerga capaz e bom o suficiente para fazer escolhas ou para viver o mundo mesmo, né? Viver a vida. Eu tiro de exemplo a minha própria trajetória. Eu, quando há 6 anos, 6 não, né? Há 7 anos atrás, eu decidi que eu iria imigrar e eu fui para Portugal, né? Fui para outro país completamente sozinha, eu não tinha ninguém lá. E quando as pessoas falavam que eu era muito corajosa por ter ido para o outro lado, né, do oceano sozinha, eu ficava pensando, cara, isso não é coragem, isso é simplesmente não agir pelo medo de ficar sozinha, porque se eu fosse esperar uma amiga ou um parente ou alguém que eu começasse a me relacionar, ter o desejo de ir para outro país também, eu poderia levar anos ou poderia nunca chegar ao ponto de conhecer outro país e viver a jornada e todos os conhecimentos que eu tive, né, com essa decisão que eu tomei de ir morar lá. E quando eu comecei o mochilão também, né, alguns meses atrás, é a mesma coisa. Se eu tivesse esse medo de ficar sozinha ou medo de desbravar o mundo sozinha, eu iria ficar parada no mesmo lugar e não ia realizar nenhum dos meus desejos ou nenhum dos meus sonhos, porque eu ia estar sempre naquela expectativa ou naquele anseio de ter alguém para me dar a mão e fazer junto comigo. Então, perder o medo de fazer as coisas sozinha é totalmente libertador, principalmente para nós mulheres. E para finalizar, eu acho que esse também é uma das principais formas de pensar que me ajuda muito a lidar com a rejeição e me ajuda a lidar com o medo de não ser aceita, que é aceitar que eu sou livre, assim como todas as outras pessoas também são livres. Eu acho que foi até no vídeo anterior que eu falei que ninguém é obrigado a ser feliz beijando a nossa boca, que eu estava falando, né, sobre relacionamentos, enfim. Mas é muito sobre isso. Eu estava falando, na verdade, sobre ciúmes. Foi o vídeo sobre ciúmes. Mas as pessoas, elas têm o direito de ir e vir. As pessoas têm os próprios gostos, os próprios sonhos, a própria frequência, o próprio caminho de evolução delas. Assim como você tem o seu, eu tenho o meu. E às vezes não é porque a pessoa tem o desejo de te inferiorizar ou te diminuir e é por isso que elas não te querem na vida dela. Não, às vezes é uma questão de frequência. Às vezes você tá nesse patamar aqui de evolução e essa pessoa que caminha do seu lado também tá nesse patamar de evolução. Só que por escolhas, por caminhada, por jornada mesmo pessoal de cada um, essa pessoa ela pode ter dado um salto aqui de frequência e ela percebeu que talvez a sua frequência já não harmoniza mais com a frequência dela. E ela decide caminhar só ou caminhar com outra pessoa que faz mais sentido na vida dela. E quando a gente é adulto, mais adulto mesmo aqui dentro, a gente consegue entender que as pessoas elas têm essa liberdade de fazer a escolha de estar ao nosso lado ou não. E aceitar isso é extremamente libertador também, porque a gente percebe que, como da mesma forma que o outro tem a escolha, a gente também tem escolha. Então, quando se aproximarem pessoas na nossa vida que não estão ali na mesma frequência, que não estão no mesmo patamar de evolução, que não têm os objetivos de vida parecidos com os nossos, a gente também pode escolher não ter aquelas pessoas na nossa vida. Então, se você se sente rejeitado de alguma forma, se talvez alguém te demitiu ou, sei lá, talvez alguém terminou um relacionamento com você, saia dessa posição de vítima inferior e rejeitada e vai tentar entender o que levou a isso acontecer. Vai tentar entender quais são os pontos que você pode evoluir e melhorar para uma próxima oportunidade. E quais são os pontos que realmente foi frequência, realmente foi falta de harmonia ali naquela parceria que se findou de alguma forma. Como adultos, é importante a gente não levar tudo para o peito, no sentido de levar tudo para o pessoal. Nem tudo é pessoal com a gente. Às vezes a pessoa está na jornada dela ali e ela percebe que não faz sentido ter você do lado. Eu mesmo
Eu já contei isso aqui em outro momento, em outro vídeo, mas é bom relembrar, não sei se você já assistiu esse vídeo. Eu, digamos que interrompi alguns relacionamentos, algumas amizades que eu tinha há muitos anos, a papo de mais de década, porque eu percebi que eu já não estava agregando tanto na vida dessas pessoas e percebi que elas também já não estavam agregando na minha vida do jeito que agregaram antes. E isso não quer dizer que elas são inferiores a mim, que eu sou superior a elas ou vice-versa. Significa simplesmente que um dia a gente já caminhou juntos e fez sentido aquela caminhada, mas que em algum momento isso se perdeu e tá tudo certo. Pessoas vêm e vão, a gente vai, entra e sai da vida de outras pessoas. E é o fluxo da vida, né? O fluxo, ele é assim. É igual as ondas do mar, aqui elas vêm, depois elas vão, e quando elas vêm de novo, elas já não são mais as mesmas. E nós, seres humanos, né, pelo menos deveríamos estar em constante mudança, em constante aprendizado e em constante evolução. E toda vez que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente se melhora, que a gente se conhece um pouquinho mais, a gente cresce. E às vezes os espaços que a gente ocupava antes, com o nosso grau de consciência menor, já não é espaçoso o suficiente para a nossa nova versão, mais evoluída, mais consciente. E é normal, tá tudo bem isso acontecer. A rejeição ou a não aceitação é um fato na nossa vida. Se você nunca foi rejeitado ou você nunca percebeu uma rejeição, em algum momento você vai perceber. E se você já percebeu, em algum momento você vai perceber de novo. Faz parte. Não dá realmente para ser aceito, aprovado e validado por todas as pessoas. Por isso que é tão importante a gente praticar o autoconhecimento, a gente praticar a autoaceitação, a autoaprovação e buscar por evolução e melhoria constante. Porque, no fim das contas, a opinião mais importante sobre a nossa vida é a nossa própria. A gente tem que tirar um pouco esse poder de aprovação de nós mesmos, dos nossos valores, das mãos de outras pessoas. E é isso, eu não sei se esse vídeo ficou muito bom, mas eu vou subir ele do mesmo jeito, porque foi bem complexo de gravar, eu tentei muitas vezes e finalmente ele saiu. Eu encontrei um cantinho aqui pra gravar nessa praia que eu tô. Já tinha um tempinho que eu queria gravar aqui ao ar livre e finalmente aconteceu, deu bom. E é isso, eu não roteirizei muito, como eu disse para vocês, eu não estou roteirizando muitos vídeos mais, porque eu sinto que eu fico mais livre para falar e para canalizar o que eu tiver de canalizar aqui de mim mesma. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo. Se cuida e tchau!